Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá pessoal, para vocês que estão aí lavando a louça, descascando o alho, estão no trânsito, estão estudando a nova decisão de diretoria com os novos valores orientadores para solo e água subterrânea no estado de São Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, esse é o episódio número 86. Sim, estamos chegando no final do ano já, pessoal. O episódio número 86 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreiaço Rios, oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos no Apoia-se, com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Temos também o patrocínio ouro do laboratório E-Consulting e da Vapor Solutions, e o patrocínio prata da LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. Nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira, como eu já falei, dos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E ajudará muito, além de mim, toda a nossa comunidade, que vai garantir aí os conteúdos gratuitos para todas e todas aqui nesses canais. Quem quiser e quem puder, entre lá no site, apoia.se/ECD Ambiental. E essa campanha já tem mais de um ano, tem sido muito legal para nós, é algo que me ajuda muito. E me ajuda muito financeiramente, porque a gente paga boletos com essa ajuda. Então, muito obrigado por isso, para começar, Mas muito além dessa questão financeira, é para mim uma grande honra, como já falei muitas vezes, ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho de pesquisa, de leitura, de estudo, de divulgação científica na área do GAC. Isso me enche muito de orgulho e de muita alegria. E aí eu gostaria de deixar público meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se, que atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lukasaki, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, José Gustavo Macedo, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais. Nesse episódio eu faço a última entrevista do ano com meu amigo e também geólogo, professor, consultor, mestre, Matheus Delatin Simonato. Atualmente ele é um dos sócios da Tritium Geologia e Meio Ambiente. Ele vai contar a sua trajetória longa, conturbada, muito interessante dentro do GAC, e vai falar muito e com muita propriedade sobre um tema muito atual e muito relevante para nós e para as futuras gerações. Esse tema é a água subterrânea. O Matheus vai contar da sua atuação em vários fóruns, e em particular do Comitê de Bacias do Alto Tietê. Curiosamente, esse podcast vai sair uma semana depois do painel de debates no Senac que tratou sobre esse tema, e veio bem a calhar, veio no timing certo aí. Foi um papo muito legal e muito instrutivo, espero que vocês gostem. Fique agora então com as palavras de Matheus Delatin Simonato. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com mais um convidado ilustre, bastante ilustre hoje, Matheus Delatin Simonato. Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcão, o ilustre aí fica por sua conta. Eu agradeço imensamente esse convite, para mim uma honra, um prazer. Bom, já te falei, mas eu sou
ouvinte do podcast, adoro, gosto muito e para mim realmente eu fiquei bastante lisonjeado com esse convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Bom, vamos conversar aí dos nossos assuntos de áreas contaminadas, que é muito interessante. Você sempre dá uma pegada bem legal aqui no podcast sobre esses assuntos. Vamos aí, vamos falar. Legal, pô, Matheus, obrigado. Matheus, onde o pequeno Matheus cresceu quais foram os caminhos que levaram a cair na geologia e a fazer a Universidade de São Paulo, né, o curso de geologia? Legal. Eu sou natural de São José do Rio Preto, vivi toda a minha infância lá, até os 17 anos em Rio Preto, depois com 17 fui para a USP, né? Fui para São Paulo e eu fui influenciado por um outro grande geólogo aí da área da geotecnia, que é o Ivan José de Latim, meu tio, por sinal. E aí foi legal, assim, ele vinha com as histórias lá nas reuniões de família, né? Era o tio que nunca estava, porque estava fazendo geologia em Cuiabá, né? E aí, quando ele voltava, cheio das histórias, fotos das viagens de campo, as amostras, né? O martelo de geólogo, tudo aquilo foi várias coisas que foram assim consolidando, né, meu interesse. Depois, então, quando eu caí né, dentro da universidade e nas primeiras aulas, eu já não tive dúvida. Falei, nossa, escolhi o curso certo. Realmente, assim, a trajetória profissional também, né, me apetece, eu adoro fazer o que faço, mas o curso de geologia eu faria outras vezes até. É encantador, é muito legal, então foi bacana. Essa foi a parte de formar geólogo, Sim, né? sim, sim. E daí, Depois, assim, como é que você cai na hidrogeologia? Porque é, você é um cara que trabalha há muito tempo com água, né? Então, da onde veio a hidrogeologia dentro da geologia? Porque muita gente, meu pai é um deles, né? Ele faz geologia para ir para mineração. Daí tem outros caras para petróleo. E não é tão comum o cara lá na universidade falar, ô, hidrogeologia, vou aqui. Não é comum. não é mesmo, não foi o que eu fiz. Tá explicado. Não, eu estava no comum, eu estava ali, a minha meta era também mineração, geologia, né? Porque a mineração ela tem uma proximidade grande na parte de exploração, né? Uma parte, uma aproximação muito grande com a geologia básica, com aquela história de mapeamento geológico, né? De realmente você aplicar geologia. E eu acabei caindo na hidrogeologia através do gerenciamento de áreas contaminadas, que foi uma pegada do mercado quando eu me formei. Né? Quando eu me formei, fazia sei lá quantos anos que não tinha um concurso da Petrobras, a maioria dos geólogos de petróleo saíam das universidades do Rio de Janeiro. São Paulo não tinha uma tradição disso. São Paulo ganhou uma tradição de geologia do petróleo depois que eu me formei. Aliás, por os professores dessa carreira na USP, um deles é meu colega de turma, então, que é o professor Renato Almeida. Então, essa parte de geologia de petróleo ficou muito forte na USP depois. A USP colocou muita gente na Petrobras, nos concursos da Petrobras, mas não era realidade na minha época, né? Quando eu me formei, há muitos anos que não havia concurso. A mineração também não estava lá tão em alta, muito embora o meu interesse durante a graduação era trabalhar na mineração. Fiz estágio na mina subterrânea de Votorantim, na mina de cimento, na mina de calcário para a produção de cimento, em Votorantim. E aí, quando me formei, a oportunidade de emprego que aconteceu foi em áreas contaminadas, foi na Geoclock, né? Grandes lembranças, grande história, muito aprendizado. Foi realmente bastante rica essa passagem pela Geoclock. E aí a hidrogeologia vem daí, porque isso sim que não dá. Se fazer geologia e não pensar em hidrogeologia, até tudo bem, tem muitos campos, mas fazer gerenciamento de áreas contaminadas sem pensar em hidrogeologia, é demais. Isso não dá.
Aí é demais. E daí, assim, foi, né, a gente tem que aplicar a hidrogeologia, e aí veio uma outra coisa também muito legal, porque parece que na faculdade a gente ganha ali, sei lá se por influência, que aplicar a hidrogeologia não é aplicar geologia, né? Eu não sei por quê, fica com essa impressão de que a hidrogeologia não precisa aplicar a geologia básica. Isso é um grande equívoco, um grande erro, pelo contrário, é geologia pura ter que, né, aplicar a hidrogeologia, entender, né, o meio ambiente subterrâneo, o movimento da água, dos contaminantes, enfim, tudo isso é muita geologia. Então, depois que eu comecei no gerenciamento de áreas contaminadas, que eu vi o quão importante era o trabalho de geologia para isso. Sim. E aí isso me motivou muito e, enfim, me trouxe até aqui. E como é que você caiu na Geoclock? Bom, já tinha alguns amigos, né, trabalhando lá, já contratados, aliás, a maioria deles estagiários ainda na época, né, que estavam lá. E aí fizeram uma indicação, fiz uma entrevista com o Alexandre Shinobi, que era o gerente lá da área de investigação à época. Foi uma entrevista bem bacana e rapidamente eu já, enfim, na semana seguinte quando você pode começar? Não, amanhã. Não, tem umas coisas aí para você fazer antes, espera aí, vai ver a semana que vem. E aí foi assim que eu caí lá e foram 4 anos bem legais, bem importantes na minha carreira. Você trabalhava com investigação e com remediação ou só investigação? Então, eu trabalhava mais com investigação, mas nessa época a Geoclock estava mais separada por tipo de clientes do que por escopo. Certo. Né? E eu caí no time de postos de combustível. Ixi, o pessoal já falou que era loucura lá, né? A Érica que disse que era loucura. É, uma loucura. Não, era uma loucura porque o momento ainda por cima era uma loucura, né? Porque foi quando realmente os casos de postos de combustíveis tomaram a importância que veio a tomar, porque não só porque teve lá o episódio da CONAMA 273 e o licenciamento e coisa e tal, que na verdade aquilo sim, né, institucionalizou como a coisa deveria acontecer, regulamentou como a coisa deveria acontecer, mas do que isso é porque veio de uma consequência, assim, foi consequência de uma série de episódios Sim. muito sérios, muito críticos. Era explosividade Sim. posto atrás de posto. Na casa da pessoa. Na casa da pessoa, cheiro de combustível em quarteirões. E eu fiz parte de um time que dava apoio ao atendimento de emergência. Nossa, meu Deus do céu. Minhas sextas-feiras eram sempre muito animadas. Eu não sei o que acontecia, que era, bingo. Sexta-feira, 4 da tarde, alguém o telefone tocava, não tinha como, era o meu final de semana, muitos finais de semana eu passei instalando sistema de remediação emergencial, né, extração de vapores de galeria, ligava a tubulação garagem de prédio, nas paredes dos prédios, do lado do posto, dentro de cacimba. A gente ia com um arsenal, assim, uma equipe muito legal dos profissionais lá do setor operacional da Geoclock, e a gente instalava um mini sistema de remediação assim em 12 horas para baixar a explosividade, né, de galerias e tal. Alguns episódios inusitados. Eu fechei a Radial Leste numa sexta-feira às 17 da tarde. Nossa 17 horas. Eu fechei a Radial Leste às 17 horas. Foi maluco aquilo. Ninguém queria. A CET não queria, o Corpo de Bombeiros... Não, o Corpo de Bombeiros não. A CET não queria fazer, né, a intervenção. Bom, a CETESB apareceu, mas foi embora, falou que passava depois. Enfim, sobrou eu no posto. Explosividade, um monte de galeria ali do lado. Eu chamei o Corpo de Bombeiros. Falei, Corpo de Bombeiros, por favor, olha, está acontecendo tal coisa, eu preciso que seja fechado tal trecho. E assim, eu estou ligando, você está gravando? Você está gravando? Eu tô ligando, porque assim, se explodir, eu quero deixar registrado que eu fiz o chamado. Imagina o cara, né? Chegou 3 viaturas só com o alto escalão do Corpo de Bombeiros, querendo entender o que estava acontecendo, e aí fecharam a radial.
E daí o geólogo explicando para os bombeiros, ó, senhor bombeiro, precisa, olha aqui, vai explodir esse negócio. Nossa senhora, meu Deus. Essa foi maluca, viu? E aí a gente, então, quando foi 11 horas da noite, a gente já tinha montado o sistema de extração de vapores ali na galeria e já estava, os índices de explosividade já tinham reduzido a zero e tal, aí, beleza, agora a gente volta na segunda-feira, vamos, né, já passou a tubulação de uma maneira melhor, não precisou interditar mais nada, né? E na segunda-feira a gente entrou com a investigação, mas, meu, loucura, era quase sempre assim, quase sempre às sextas, incrível. E daí como é que foi as mudanças ali? Você trabalhava ali na Geoclock nesse setor de postos, que era aquela loucura por algum tempo. E depois, o que você foi aprendendo, o que você foi direcionando sua carreira? Depois de um tempo no setor de postos, eu acabei sendo envolvido em alguns projetos de investigação também em áreas industriais. Eu atuei na Vila Carioca, né, em investigações bastante complexas. E aí já no final da minha fase na Geoclock, né? Aí eu tirei um ano quase sabático. Fui aprender inglês, viver fora, fiz um curso de extensão em hidrogeologia em Berkeley, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Foi também uma outra vivência bacana. Lá na Califórnia, eu troquei umas mensagens com o Paulo Negrão, da Clean, que estava lá na época e tal, estava lá. Isso também já quase assim na minha fase, eu já estava lá há uns 10 meses, né? E aí eu falei, pô, preciso mexer alguma coisa com geologia, com áreas contaminadas aqui. Eu tinha feito curso de extensão, mas enfim, né? Foi um curso de curta duração, bem interessante, mas enfim, não era lá muita coisa. E aí eu comecei a contatar o Paulo Negrão e tal. Pô, e aí, será que a gente consegue, né, ver alguma coisa junto aí? Eu faço qualquer coisa, eu carrego a montagem, carrego, sei lá, faço qualquer coisa. Aí quando ele me retornou, coincidentemente, eu já tinha decidido a minha volta. Eu fechei a minha contratação para iniciar na Cetrel, lá da Califórnia. Quando eu achei que já tinha dado tempo, eu falei, não, já tá bom, já me diverti bastante, já fiz algumas coisas. Surfei. Surfei, andei de skate, enfim, fiz uma série de trabalhos, né, dos mais diversos, assim, foi muito legal. Fui auxiliar de marceneiro para manutenção em barcos. Sim, trabalhei nos veleiros de madeira de 60 pés. Nossa Senhora. Foi bem legal. Assim. Aliás, se não fosse geólogo, provavelmente essa seria a minha profissão. Que legal, pô. Adorei. Daria para seguir essa carreira, viu? Legal. Gostei muito. Mas aí, então, de lá eu fechei minha contratação na Cetrel, onde fui trabalhar no departamento comercial. É mesmo? Eu fazia parte do time comercial da Cetrel para o segmento de áreas contaminadas, né? Investigação e remediação. Aí tinha um super time que a Cetrel tinha montado lá, grandes amigos de longa data. Não vou nem arriscar falar o nome de ninguém, porque todos são amigos, tinham muitos e eu não quero esquecer ninguém. Já pensou, né? Mas foi um super período bem bacana. Aí passei um tempo lá, a Cetrel virou Debrecht Ambiental e tal. Depois de um tempo na Cetrel, aí conversei com a Servimar e fui trabalhar na Servimar. Certo. Aí fiquei 10 anos na Servimar. Sim. A Servimar tinha uma característica um pouco diferente, né, da Cetrel e Odebrecht em termos de estrutura. Ali era mais aquela história do gestor total de contratos, né? Então eu trabalhava na gestão do cliente, né? Fazendo a venda, o projeto, acompanhando a execução, entregando o relatório, fazendo revisão do relatório e o pós-venda e a próxima continuidade, enfim. E eu fui para a Cetrel para iniciar uma ampliação nos clientes de indústria, porque a Cetrel era muito forte, né, na época em imposto de combustíveis. A Cetrel ou a Servimar? Desculpa, a Servimar. Servimar. Eu fui para a Servimar para iniciar o projeto de
de ampliação dos clientes de indústria, né? Isso em 2005. A Servimar já era muito forte, né, no mercado de postos de combustíveis, assim, grandes contratos. Foi uma outra trajetória também bastante interessante, gostei muito, tive muita afinidade com o pessoal, era uma empresa familiar, Sim. né? E assim, então a gente tinha um dia a dia ali com os decisores, com, né, os acionistas, então era uma coisa muito bacana, né? Uma dinâmica diferente de grandes empresas, né? E que me abriu muitas portas, me deram muitas oportunidades. Meu mestrado aconteceu nesse período, né? Meu mestrado em hidrogeologia, com apoio, né, da Servimar, e foi onde eu comecei a trilhar também por uma ideia de projeto ali, de plano de negócio, né? É, Comecei a trilhar estudos hidrogeológicos. Então, certo. além dos projetos de GAC, né, de gerenciamento de áreas contaminadas, houve ali um interesse da Servimar na época em entrar em projetos de estudos hidrogeológicos regionais e tal, focado ali em demandas do DAE, dos comitês de bacia, recursos FEHIDRO, que me trouxe ali a aproximação com quem eu devo muito do meu conhecimento, que o professor Ricardo Hirata, nessa época, desde quando eu entrei, ele era um consultor da Servimar, né, ali dando apoio técnico, orientação para as equipes, olhava alguns projetos mais complexos e dava algum direcionamento. E nesse momento eu tive então essa aproximação com o professor Ricardo Hirata, que não foi meu professor na USP, né? Porque ele chegou na USP, eu já tinha me formado. E assim, a gente começou a tocar vários projetos juntos, né? Ele era o consultor da Servimar, eu o gerente do projeto, e muita proximidade, que me levou, inclusive, a fazer o mestrado, né? É, Sob orientação dele e é. tal. E aí uma longa trajetória, uma longa parceria. Acho que eu devo, assim, muito do meu conhecimento, muito ao professor Ricardo Hirata, um grande amigo, um mentor aí, Pô, me legal. ensinou muita coisa, muito legal. E a gente, desde então, tem essa trajetória meio que juntos, né, assim, nesses tipos de projetos de GAC e depois, mais fortemente, nos projetos de gestão de recursos hídricos, né? É porque, como você, na sua trajetória, era o GAC, né? Trabalhou na Geoclock fazendo isso que você contou, depois na Cetrel e na Servimar, que já tinha o mercado dos postos, né? Com muitos clientes, você vai desenvolver outras coisas. Eu ia perguntar, mas cadê a hidrogeologia? Agora está É, explicado. é isso Chegou aí. aí. Foi um lance assim, bem legal, né? Teve uma série de ações na época lá que focada nesse tipo de escopo Sim. e que nos levou, né, lá na Servimar a executar os projetos, por exemplo, o estudo que culminou com a deliberação de restrição da região de Jurubatuba, Sim. né? Foi um contrato do DAE com a Servimar, né, na época eu tive a oportunidade de ser o gerente técnico desse projeto. Nós fizemos um estudo hidrogeológico, o professor Ricardo Hirata era ali um orientador técnico do projeto. O coordenador técnico oficialmente era o professor Edson Wendland, que hoje é diretor do Departamento de Engenharia da Universidade de São Paulo, em São Carlos, né, no Uhum. campus de São Carlos. Ele era o coordenador técnico oficialmente no projeto na época. E também um outro time bem legal ali, o Emanuel Laptirella, né, Uhum. que depois fez um de mestrado com a questão do Jurubatuba. Bom, enfim, muitas pessoas envolvidas no projeto. Teve esse projeto do Jurubatuba, simultaneamente teve um estudo hidrogeológico também de São José do Rio Preto. Lá o foco era mais uma questão de superexplotação, né? Não teve tanto desdobramento, o cenário era um pouco diferente e tal. De certa maneira, eu acho que não ter tido desdobramento em Rio Preto também foi uma coisa positiva. Acho que a gente hoje tem uma visão mais madura do que é a questão de superexplotação e do que é a restrição do uso da Uhum. água. Uhum. Na época, o estudo lá de Rio Preto também indicou uma área de restrição e, enfim, né, paralisação de poços e tal, o que causou uma aversão, causou uma preocupação muito grande para os atores locais, né? Para a empresa de abastecimento de água,
que se viu bastante preocupada numa iminente paralisação de poços. Os poços são parceiros das empresas, né, de abastecimento de água. Os poços, eles complementam a infraestrutura hídrica de abastecimento de uma cidade, né? O uso da água subterrânea, ele pela iniciativa privada, ele é algo que complementa o abastecimento público. É uma PPP que não está institucionalizada, né? Existe um investimento privado muito grande no abastecimento de água de uma cidade, né, através dos poços, através das captações subterrâneas. E, bom, enfim, esses 2 estudos foram feitos à época, desdobraram em relatórios muito interessantes. O de Jurubatuba desdobrou, né, culminou com a deliberação de restrição do uso da água na região de Jurubatuba, que está vigente até hoje, e que hoje passa por uma revisão feita aí pelo Comitê de Bacia do Alto Tietê. Depois desses estudos do DAE, a Servimar venceu uma licitação de 3 blocos de estudo hidrogeológico em todo o litoral leste do Rio Grande do Norte. Foi uma outra super experiência. Um bloco era gerenciado, né, contratado pela Agência Nacional de Águas, a ANA, os outros 2 blocos pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, né? E foi uma temporada que eu me mudei com a família para Natal. Nós vivemos lá. Bom, minha família ficou lá 10 meses, eu fiquei lá quase 2 anos. Eu fui um tempo antes, daí eles foram, daí eles voltaram, ainda fiquei mais um tempo. Foi uma experiência também muito rica, o estudo também foi muito, muito abrangente, né? Pega todo e apresenta propostas de gestão para o uso da água subterrânea, para uso e ocupação do solo, para evitar contaminação por nitrato que aconteceu em Natal, né? O que deflagrou todo esse estudo foi o problema de nitrato em Natal. Praticamente toda a mancha urbana de Natal tem uma contaminação com mais de 10 miligramas por litro de nitrogênio e nitrato, fazendo com que a água não seja potável, né? E é um aquífero com qualidade natural potável, né? O aquífero Barreiras. Então, isso acabou deixando essa área uma área de interesse e entrou na agenda da ANA, que colocou isso nos recursos lá do BID, enfim, do Banco Mundial, assim como a Secretaria também o fez, e aí lançaram essas concorrências que a Servimar foi vencedora. E nós, então, desenvolvemos esses estudos. E o interessante desses estudos, Marcão, é que não só deu uma vivência de hidrogeologia muito grande, né, porque tem uma aplicação de hidrogeologia, assim, muito substancial, muito importante, mas ela dá uma visão, um olhar para a gestão da água, que muitas vezes a gente não tem essa abrangência, essa amplitude da importância da água subterrânea quando a gente está no GAC. Sim, a gente está numa escala pequenininha do site, né? Então a gente não... Exato, a gente está olhando ali para o umbiguinho do site, né? A gente está olhando para uma área ali diminuta e achando, talvez, que aquela pluma de contaminação, que aquela porção do aquífero, muitas vezes até a porção do aquífero freático, que aquilo ali não tem uma importância tão significativa, muito embora, claro, né, nem por isso que o gerenciamento de áreas contaminadas seja menos importante, ele é muito importante, mas quando você tem esse olhar muito local, às vezes você olha para aquilo ali meio que sem dar a devida importância que aquele volume de água impactado significa. Sim. Até porque olhar sozinho, olhar para uma pluma sozinha, isolada, que tem uma delimitação já feita, uma massa de contaminante ali definida, estabelecida, reconhecida, olhar para aquele mundo ali, só por si só, talvez realmente não fosse uma grande importância. Mas quando você vai multiplicando essas áreas, sobretudo numa região como é a região metropolitana de São Paulo, como é a região metropolitana de Campinas, como é o Vale do Paraíba e outras grandes regiões metropolitanas igualmente industrializadas, quer dizer, igualmente não, mas né, também industrializadas, e que você tem pedaços e mais pedaços e outros pedaços de aquíferos contaminados, isso sim é relevante. E esse olhar conjunto, ele não é dado no GAC. E salvo algumas circunstâncias, como, por exemplo, a relevância disso na região metropolitana de São Paulo, que levou a bacia do Alto Tietê a olhar para um estudo em escala regional da bacia, com essa importância, com essa pegada, né, com essa avaliação, né, não fosse por uma importância como essa, né, numa região como essa, esse olhar nem é feito, ele nem existe, ninguém põe o olhar dessa forma.
né? Ninguém para olhar dessa forma as áreas contaminadas somadas. Sim. Né? Elas ocupam o mesmo aquífero, muitas vezes. Diferente de uma contaminação difusa por nitrato, Sim. que acontece lá em Natal, vinda de todos os lugares, né, de todos os lugares, de muitas fossas, né, que são fontes pontuais, mas cada quintal tem 2, ou cada bairro tem milhares, a cidade toda tem milhões, né, de fossas, então, e o aquífero meio que se contaminou por completo e tal, acaba sendo mais latente esse olhar para aquele volume de água contaminado. No gerenciamento de áreas contaminadas, não. Aqui está sendo olhado, né, uma fonte está sendo olhada por um responsável legal, por um responsável técnico, que é diferente do vizinho, que é diferente do outro, que é diferente do outro, sim. E não tem ninguém olhando junto, né? E por isso, assim, até parabenizo a visão do Comitê de Bacia do Alto Tietê, né, que lá em 2012, né, 2011, fez, né, contratou também um estudo, que também foi a Servimar que desenvolveu, sob a coordenação do professor Ricardo Hirata, culminou depois com uma tese de doutorado do Bruno Pirillo, que dá esse enfoque, né, de olhar a gestão da água subterrânea na bacia do Alto Tietê como um todo, e aí tem as abordagens de fontes potenciais de geração de carga contaminante, fez um aglutinado das áreas contaminadas, sobrepondo, né, vulnerabilidade àquela contaminação, uso da água associado a esse potencial de contaminação, que é uma visão importantíssima para locais com essa característica, locais onde a água subterrânea tem uma relevância enorme, Sim. Igualmente tem um potencial de contaminação também elevado, em função do adensamento, né, em função do modelo de ocupação urbana, muitas atividades potencialmente contaminadoras, e aí esse olhar é muito importante. E há que se fazer um link com o GAC. Isso não é indissociável. O aquífero freático contaminado, ele é o caminho do aquífero profundo que é utilizado para abastecer os poços, né? A água do aquífero profundo, ela não vem do núcleo da Terra. A água do aquífero profundo, ela tem uma área de recarga que muitas vezes está ali sobre aquele poço. Sim. Há aquíferos onde a área de recarga está numa outra região? Sim. Há modelos hidrogeológicos onde você tem a área de recarga diferente do local de uso do aquífero? Sim. Ou do local de contaminação? Sim. Mas aqui, na região metropolitana, no Vale do Paraíba, no aquífero Bauru, né, em todo o oeste do estado de São Paulo, no aquífero Barreiras, que ocorre desde o norte fluminense até o Pará. O aquífero Barreiras está no litoral todo do Brasil, e com muitas regiões metropolitanas instaladas sobre ele. Então, nesses locais, nesses aquíferos, que são aquíferos livres, com recarga dada pela água da chuva, o aquífero freático, ele é a fonte de água que abastece o aquífero profundo, que é captado pelos poços tubulares profundos. Então, mais cedo ou mais tarde, esse problema pode estender para os poços, né? Tem que saber, né? Tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que conhecer onde isso é mais vulnerável do que outros. Em locais onde a fonte de contaminação foi muito grande, como é o caso da região do Jurubatuba, múltiplas fontes de um contaminante mais denso que a água, de um período onde não se tinha um controle ambiental, né, rigoroso como o que nós temos hoje, um período onde não tinha opções de tratamento de resíduo, que não tinha grandes tecnologias de tratamento de efluente, a área não tinha nem coleta de esgoto ou de efluente industrial, a região não tinha isso à época, então muitos das indústrias faziam algum tipo de tratamento, depois tinha que infiltrar isso em fossas, ou tinha a prática do tipo, pega esse tambor de resíduo aqui e vamos enterrar. Essa era a prática, não dá para condenar isso hoje, era uma prática. Por vezes isso foi recomendado. Nesses locais onde a carga contaminante, né, locais como Jurubatuba, onde a carga contaminante foi muito grande, o aquífero profundo já está contaminado. Esse contaminante, que no caso de Jurubatuba ainda é um DINEPO, né, mais denso que a água,
ele conseguiu, né, ele migrou verticalmente e atingiu o aquífero cristalino, o aquífero profundo da região. Em outros locais, isso ainda não aconteceu, ou já aconteceu e não foi a gente não sabe. A gente ainda não descobriu, ou já descobriu de formas pontuais. O poço da indústria aqui, ou o poço do vizinho ali, está contaminado com organoclorado. Bom, mas não teve ali naquela região um levantamento de ver que aquele poço estava, o outro está, o outro está, e ainda não teve, em alguns casos, esse olhar, que já existe. Já existem esses locais. A gente ainda só não os identificou como identificou Jurubatuba, né? E não os estudou com essa visão mais detalhada, mais ampla, como uma região impactada. Mas, apesar de existirem esses locais na região metropolitana, talvez outros Jurubatubas ou outros menores Jurubatubas, existe ainda uma parcela importante de aquífero com qualidade potável ou quase potável. Quando eu falo quase potável é por algum desvio, talvez até de ocorrência natural. Tem alguns locais com excesso de flúor, tem alguns locais com ocorrência de bário, tem outros locais com ferro e manganês. Existe uma parcela de aquífero ainda importante na região metropolitana de São Paulo e que responde por nada mais, nada menos do que 10 a 12 metros cúbicos por segundo de água por meio de 12 mil, 15 mil poços tubulares profundos, privados, investimento privado, colocado para produzir um volume de água que corresponde ao terceiro ou quarto maior manancial de abastecimento de São Paulo. Então, nós temos Cantareira com 33, aí tem o Alto Tietê com 15, 18, não me lembro dos números exatamente, aí tem outros, né? Riacho Grande, Guarapiranga, Rio Grande, Guarapiranga, outros grandes. E mais a água subterrânea, ela é quase tão grande quanto o Alto Tietê, né? Que é o segundo maior manancial. Então, esse é um dado importantíssimo e que ele tem que estar no olhar do gerenciamento de áreas contaminadas. Por quê? O maior potencial de contaminar e indisponibilizar essa água que hoje é disponível está vindo da contaminação ou tem como potencial fontes pontuais de contaminação por atividades potencialmente contaminadoras. Então, na região metropolitana de São Paulo, esse é o maior perigo. Região metropolitana de São Paulo, então, tem, você falou, entre 12 e 15 mil poços tubulares profundos privados, alguns conhecidos, outros não, que dão 12 metros cúbicos por segundo. Então, é um manancial importante. E você falou alguns números aí, mas se for somar tudo, vai dar uns, 20% de toda a água da região metropolitana de São Paulo vem de poços tubulares profundos. E nós, nas áreas contaminadas, estamos falando assim, vamos restringir o consumo da água subterrânea e vamos tocar para frente. Acho que tem coisa errada, não tem não, Matheus? Pois é, Marcão, esse é o grande gancho, viu? Porque é esse o link que a gente fala de que o GAC tem que olhar para essa questão. Porque hoje parte do processo de gerenciamento de áreas contaminadas possibilita que lá no plano de intervenção você possa estabelecer no plano de intervenção 3 tipos de medidas. De controle do risco, né, ou medidas de engenharia, né, medidas de redução da massa de contaminante, que é a remediação propriamente dita, que é a única que vai conseguir efetivamente terminar com aquela área contaminada, né, vai realmente remediar aquela área contaminada. Então, a remediação em si deveria ser assim, o foco primordial do plano de intervenção. E como terceira parte, né, das 3 medidas ali, a medida de controle institucional, que prevê a possibilidade de estabelecer um perímetro, né, de restrição ali, na verdade um volume de restrição, porque não é só um perímetro, é um perímetro, né, uma área em planta, tem que ser um volume, que não é um volume parado também, né? Então, assim, vamos entender isso. Esse volume que você estudou e avaliou ali, e que eventualmente até modelou numericamente a mobilidade desse volume, os modelos numéricos têm
né, têm a sua aplicação, sua importância, sua relevância, porém eles têm suas limitações. Principalmente, né, dos dados que colocaram no pobre do modelo, né? Principalmente dos dados, mesmo que nós assim pensássemos nos melhores dados do planeta, existem incertezas inerentes ao estudo hidrogeológico, porque nós não vamos conseguir estudar e obter dados primários a cada milímetro de toda uma área. Então, existe incerteza, existe heterogeneidade, existem as limitações matemáticas, né, de simulação da natureza. Enfim, o modelo, defendo aqui a aplicação do modelo, né, defendo mais ainda inputs de dados condizentes com a realidade do modelo, né, defendo que o estudo para obter o modelo conceitual para fazer o modelo numérico seja bem conduzido. Acho que essa é a parte mais importante, é conhecer onde está, conhecer o modelo conceitual da área, conhecer o comportamento hidrogeológico, conhecer onde está a contaminação, quais os caminhos ela está percorrendo ou potencialmente percorrerá, e para isso aí alimentar o modelo numérico. Porque senão, sem conhecer o modelo conceitual, não existe modelo numérico. Pois é. Né? Pois é. Então assim, a parte de investigar e conhecer é muito importante. Mas voltando lá à questão de delimitação da área de restrição, né, do polígono de restrição e controle da água subterrânea e o volume, né, desse polígono, essa medida ela está prevista na DD, na legislação, né, e no processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu acho que com um bom motivo, eu acho de uma forma acertada a existência desse tipo de mecanismo lá. Porém, eu não reconheço que a aplicação disso esteja acontecendo em consonância com a própria DD, ao que está escrito na DD. Né? Hoje, nós temos uma quantidade de áreas de restrição colocadas por processos de gerenciamento de áreas contaminadas que, se somadas, já representam um volume significativo desse aquífero na região metropolitana de São Paulo. São áreas que estão sendo, em muitos casos, colocadas sem previsão de temporalidade, ou seja, por tempo indeterminado, ou seja, por um tempo indeterminado, nós estamos decretando a impossibilidade de utilizar uma parcela da água subterrânea. Que é de todos, né? Assim, em tese é de todos, a água subterrânea, certo? Sim, um bem de direito difuso, né, garantido pela Constituição, garantido pela política nacional de recursos hídricos, pela política estadual de recursos hídricos, e mais recentemente, a portaria de potabilidade estabeleceu a oportunidade, isso não tinha ficado muito claro na última versão da portaria, ela foi revisada, e agora ela está claro ali a possibilidade de utilização de sistemas alternativos de abastecimento coletivos, ou seja, os condomínios, né, ou para usos econômicos, né, ou para consumo humano coletivo, né, que são os usos que existem em condomínio, ou para usos das atividades econômicas, mesmo em locais onde existe a rede de abastecimento público. Né. Isso no passado tinha ficado meio nebuloso, não sabia se podia, se não podia, não. Agora é claro, pode. Então, esse é um direito de qualquer um, nessas condições, fazer o uso da água subterrânea. Se esse direito ficar cerceado por um responsável legal que definiu que ali, por uma contaminação que foi causada por um empreendimento desse responsável legal, e esse direito for cerceado sem qualquer ônus, sem qualquer avaliação do impacto disso na sociedade, a gente já está olhando para o lado errado dessa história. Nós já estamos olhando de forma desequilibrada para essa medida de restrição. Né? Então, assim, vamos lá. É uma medida importante para o gerenciamento de áreas contaminadas, ter um polígono de restrição do uso da água? Sim, é importante. Sim. Por quê? Porque em uma área contaminada vai existir um volume de aquífero que não está em condições de ser utilizado para consumo humano ou até para outras atividades, a depender do tipo de contaminação. Então, ter essa medida de restrição
provisória por Isso. tempo determinado, Com controle, com monitoramento. com controle, com monitoramento, com confirmação, durante todo o tempo que foi estabelecido, né, que está estabelecido naquele plano de fazer essa restrição, é uma medida completamente, né, legítima, deve existir, né? Mas nessas condições. E aí eu coloco ainda uma situação, um agravante numa avaliação de impacto que deveria estar junto da proposição dessa medida, que é o seguinte: quais serão os usuários potenciais, as atividades econômicas potenciais de restrição nesse caso de você implementar, ainda que temporariamente, essa restrição? Por quê? Porque hoje o que acontece? Um interessado que tem o direito garantido pela Constituição, pela política de recursos hídricos, etc., que a gente já colocou aqui, um usuário interessado, um potencial usuário de água subterrânea interessado em abastecer o empreendimento econômico dele ou abastecer o condomínio, sistema alternativo de abastecimento coletivo, um condomínio, está com interesse de fazer uso da água subterrânea, entra no DAE e pede requerimento de licença de perfuração e outorga do poço, que hoje, pelo sistema de outorga eletrônica, é junto, né? Então ele entra com esse pedido lá, o DAE olha lá no sistema, espera aí, tem uma área de restrição aqui na coordenada que você locou. Então, assim, em princípio você está restrito, mas você deve procurar a CETESB e pedir um parecer técnico. Certo. Ele vai ao balcão da CETESB, né, entra lá com o processo, no balcão eletrônico da CETESB também hoje, e pede o requerimento, né, faz um requerimento para parecer técnico da CETESB sobre aquela possibilidade de usar água subterrânea que ele tem direito. E ele vai ter que pagar, ele, que foi cerceado do direito por um terceiro, certo. vai ter que pagar para ele consultar a CETESB, se a CETESB autoriza ele a ter o poço do qual ele tem direito. E eventualmente, aí, né? se a CETESB... É maluco. E eventualmente, se a CETESB achar que o cenário realmente tem um risco grande, para que ela possa fazer uma avaliação mais cuidadosa, ela vai pedir para esse usuário interessado, que não tem nada a ver com a contaminação, que não tem nada a ver com o peixe, é uma vítima daquela contaminação, vai pedir para ele um estudo complementar que justifique a viabilidade dele utilizar esse poço em segurança. E aí esse usuário interessado, que não tem nada a ver com a contaminação, vai ter que pagar por uma consultoria, por uma investigação complementar, que talvez ele sequer tenha acesso a todos os dados, porque, a não ser os dados publicizados na CETESB, não sei se o responsável legal permitirá acesso a ele, fazer uma investigação aprofundada do problema dele, né, para que ele possa responder a possibilidade dele fazer uso de algo que ele tenha direito. Então, assim, para mim é maluco. Isso é trancar a gaveta com a chave dentro. Para mim, isso é maluco essa questão. E, assim, isso está acontecendo quase todos os dias no gerenciamento de áreas contaminadas. A quem tiver curiosidade, os nossos ouvintes tiver curiosidade, acesse lá a página do Datagel, o mapa do Datagel, que tem lá todos os polígonos, né, de áreas de restrição da CETESB, né, ali aparece como áreas de restrição CETESB, que foram delimitados dentro dos processos de gerenciamento de áreas contaminadas. E muitos, a gente obviamente não tem acesso a todas essas informações, porque estão nos processos lá na CETESB, né? Mas muitos desses polígonos foram delimitados sem a definição de um estabelecimento de tempo, né? Ele não tem caráter provisório. Aliás, eu já vi texto declarando o polígono por tempo indeterminado. Então, assim, esse ônus que nós estamos deixando está sendo um ônus que vai ficar para as futuras gerações, inclusive, porque não está nem determinado o tempo. Esse caso que você falou do cara que quer instalar um poço, pode não ser hoje, pode ser daqui a 20 anos. E não vai poder. Esse tempo indeterminado não vai poder também, entendeu? E daqui a 20 anos, sem monitoramento dessa área, qual é o problema que nós teremos? Alguém vai saber? Esse polígono vai fazer sentido? Ele vai ser maior? Ele será menor? Ele será maior? Ele mudou de lado?
Então, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Por quê? Será que o uso de água que não estava na abrangência desse polígono, de uma forma mais intensa, não pode ter atraído isso para um lado que o modelo não previu naquela ocasião? Sim. Sem monitoramento disso, essas áreas, elas são completamente, estão a esmo. Então, e pior ainda, isso colocado a uma abrangência com essa intensidade, com esse número de casos, com essa somatória de polígonos, ele inviabiliza, talvez sendo necessário, mas talvez nem sendo necessário, um volume de aquífero muito importante e que está sendo utilizado. Sim. Então, não sei responder nem o quanto já existe agilidade para que os entes responsáveis por cada parte do uso dessa água, então, por quê? A CETESB está ali acompanhando e fiscalizando aquele processo de GAC que definiu o polígono. O DAE, ele tem essa informação no momento em que ele vai avaliar um requerimento de outorga. E aí ele, então, encaminha o usuário interessado para pedir o parecer da CETESB. Para os poços que não estão ali regularizados, ou para os poços que já estão em uso até regularizado, eu não sei qual é o alcance dos órgãos gestores em relação, assim, o momento em que aquela área foi definida, né? Se isso já, qual é a velocidade, por exemplo, da vigilância sanitária ter reconhecido se ali dentro tem um poço que está fazendo uso da água ou não, qual a qualidade daquela água ou não, né? E, de novo, quando isso acontece, o ônus recai sobre o interessado, vítima, sobre a vítima. Exatamente, sobre a vítima. A própria área de restrição do Jurubatuba, que seguiu todo um rito de estabelecimento de áreas de restrição por meio de um estudo hidrogeológico bastante abrangente, por meio de o estabelecimento de uma regulamentação ali, de uma deliberação no âmbito do Comitê de Bacia, que foi submetida ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e aprovada no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e foi ali instituída como tal uma área de restrição e controle. Até nessas condições, o ônus também está caindo sobre, em alguns casos, sobre usuários de água subterrânea que não tem a ver com a relação com o problema que causou aquela restrição. E a revisão dessa deliberação, que está em curso atualmente, sim, também, né, continua impondo ônus adicionais, além daqueles que existem já para o usuário de água subterrânea, para que ele possa ter segurança no uso daquela água, né, trazendo ônus adicionais por aquele uso. Bom, também, assim, não vou entrar no mérito de qualquer um desses ônus seja indevido, talvez algum seja até devido, né, posto que existe ali um risco, o usuário interessado possa fazer a sua contrapartida, mas o mais importante é o quanto o gerenciamento de áreas contaminadas está fazendo a sua partida, né, está fazendo a sua contrapartida. Quanto que os responsáveis legais de todas as áreas, não só aquelas que já são conhecidas, que esses nós sabemos o quanto eles estão investindo, nós sabemos que tem responsáveis legais ali na região do Jurubatuba que já investiram 30, 40, 50 milhões ao longo de quase 2 décadas, né, de investigação, né? Existem outros que não investiram tanto, existem outros que estão iniciando, mas existe uma série de áreas que inclusive está no estudo que subsidiou a área de restrição, apontando ali milhares de áreas potenciais que, ao meu modo de ver, ao meu entender, tem consonância com a resolução SMA 10 e 11 para um chamamento para que fizessem investigação, avaliação preliminar, investigação confirmatória e verificar se as suas áreas têm algum tipo de contaminação, se tem potencial de contaminação, se tem contaminação confirmada, né? Para que então pudesse tomar um corpo mais substancial de entendimento do problema do Jurubatuba. O ônus ao usuário que quer fazer o uso da água subterrânea está bem colocado, está bem acompanhado, ele está fazendo fazendo o papel dele ali de fazer avaliações periódicas de qualidade da água, monitoramento periódico da qualidade da água para ele usar aquela água,
né? Mas essa parcela que é ligada ao GAC, eu não vi acontecer com a abrangência que poderia ou que deveria, que inclusive está apontada no estudo, né? Apontaram no estudo e E pelas próprias resoluções, né? Essa que você pelas citou, próprias, 10 e 11. pelas próprias resoluções. Quer dizer, existe o arcabouço legal de gerenciamento de áreas contaminadas no estado de São Paulo, é fantástico. Ah, dá sempre para melhorar um ponto aqui, outro ali. Até deve dá para melhorar. Mas ele é muito robusto, ele é muito consistente, ele é muito sólido. A DD é um super instrumento, né, é uma normativa, né, importantíssima. Ela está ali dizendo tudo que deve ser feito. Então, o interessante é notar e ver que há situações em que nem o que está escrito na DD está sendo feito. Pois é. Isso é, no mínimo, curioso. Né? E aí, acho que esse olhar, Marcão, que a gente pôde trazer aqui, compartilhar nessa conversa boa de hoje, tem uma origem que é o meu papel, a minha atuação que eu me dedico institucionalmente. Certo. E assim como eu, muitos outros colegas também o fazem, eu queria destacar aqui o papel importante da Associação Brasileira de Água Subterrânea, a ABAS, né? E da Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia Ambiental, a ABGE, da qual eu faço parte. Quer dizer, eu sou associado de ambas, mas na ABGE eu fui nomeado representante da ABGE no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, representando a sociedade civil. Né? A gente participa de todo um ritual de cadastramento, votação e tal, e já há alguns anos a gente tem tido a oportunidade de fazer essa representação, essa atuação, e essa visão vem muito dos estudos hidrogeológicos regionais que a gente teve a oportunidade de atuar, né, como eu já citei aqui ao longo da reportagem, e desse papel, né, que tem uma função muito importante, porque, né, os conselhos, né, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, tanto de recursos hídricos como de meio ambiente, eles têm um papel consultivo para o sistema de gestão e eles estabelecem normativas, né, normas legais que complementam, né, o arcabouço regulatório do gerenciamento de meio ambiente, do gerenciamento de recursos hídricos do país. É uma atuação muito importante, porque fora as portarias como a resolução SMA, que a gente já citou aqui, que estabelece o ritual aí do chamamento das empresas para fazer a avaliação preliminar, investigação confirmatória, as portarias do DAE, que determinam, estabelecem ali regras para requerimento de outorga, para o uso da água, para o monitoramento do uso da água, as portarias do DAETA. Então, fora esse tipo de instrumento normativo, esses órgãos, né, esses conselhos, né, e aí eu incluo o comitê de bacia, que tem uma estrutura espelho, né, de toda essa gestão de recursos hídricos, né, eles têm câmaras técnicas, têm os conselhos, têm os representantes ali, e eles têm papel e competência para determinar regramento, né, para determinar condições específicas de gestão de um problema no âmbito das suas competências. E aí essa atuação que eu convido aos ouvintes, né, e aí aos amantes do GAC aí, que assistem aí ao podcast, a tomar esse conhecimento, a acompanharem, né, também esse papel dos conselhos, das câmaras técnicas, dos comitês de bacia, porque nesses ambientes também acontece muita coisa importante e que afetam ou são afetados pelo que a gente faz no GAC. Então, assim, essa visão que a gente pôde compartilhar e essas nossas impressões vem um pouco dessa atuação. Por exemplo, atualmente está em curso, né, a revisão, né, da deliberação do Comitê de Bacia para a área de restrição do Jurubatuba. Teve lá as manifestações públicas já concluídas, vai ter o documento fechado para ser submetido à reunião do comitê, que vai acontecer agora em dezembro. Isso aprovado no comitê, isso é submetido ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, isso vai passar, então, pela apreciação da Câmara Técnica de Água Subterrânea, onde eu também
faço representação da BGE na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, isso será submetido lá à apreciação da Câmara Técnica para subsidiar, né, o Conselho na aprovação, na revisão, na complementação, ou eventualmente, que acho que não vai ser o caso, até de uma recusa dessa deliberação, enfim, recomendações ao comitê para mudar. Não acho que será o caso, mas assim, eu estou dizendo que o papel pode ser até esse, né? Mas isso vai passar lá pelo âmbito, né, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para então implementar essa área de restrição lá, que tem tudo a ver com o GAC. O GAC, a restrição é decorrente do GAC. Foi a restrição, né? Exatamente. Embora, né, nós estejamos falando aqui de restrição do uso da água, e aí todo o papel que é de competência do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado e dos órgãos, né, cada um com seu papel, dos órgãos gestores disso daí, a CETESB com a qualidade dessa água subterrânea, o DAE com a quantidade da água que vai ser retirada dali, e a vigilância sanitária com o papel de fiscalizar o uso para consumo humano, né, dessas águas. Todos esses entes estão ali entrelaçados, né, cada um com a sua competência, e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos também no seu papel de, então, sacramentar as políticas dessa né, a regulamentação dessa restrição do uso. Porém, a solução para esse problema é GAC. Sim. A solução para esse problema é investigar, reconhecer as fontes, quantificar a massa em todas as suas fases, né? Na fase absorvida no solo, principalmente, que é a maior quantidade de massa de contaminante, né? A fase dissolvida na água subterrânea, os vapores que estão permeando essa região toda, né? Por galerias, por solo, enfim, por todos os lugares. É muito importante que haja a solução para esse problema virá do GAC. Sim. Acho que tem o seu processo muito bem delineado na legislação estadual, na DD 38, mas que foi, vamos dizer assim, subdimensionado no regramento dessa deliberação. No dia a dia, né? Da prática, né? No dia a dia da prática, que eu acho que está subdimensionado ainda, eu acho que tem muito por fazer, e na própria deliberação da área de restrição, eu acho que deveria permear mais. Nós fizemos algumas manifestações sugerindo complementações, algumas foram acatadas, outras foram justificadas o não acatamento. Soube que tiveram, né, eu vi o documento de resposta às manifestações públicas, vi que houveram outras manifestações nesse sentido também, e também, igualmente, parte foi acatada, parte não, mas acho que o GAC é a única solução para Jurubatuba. Que o que está sendo colocado ali como agora uma permissão do uso da água, né, porque de restrição do uso da água sobrou bem pouco, sobrou controle e condicionantes do uso da água, mas restrição, com a aprovação da nova deliberação, não vai ficar tão restrito assim. Uhum. Mas esse é só um paliativo. Não vai ser o uso da água que vai remediar aquele problema. Sim. E nem vamos poder arrastar isso por muito tempo, porque uma das coisas que o estudo que o DAE contratou lá atrás apontou é que há muito pouco conhecimento sobre a dinâmica do aquífero ou dos aquíferos e da massa de contaminante para que simplesmente o uso pudesse ser feito naquela região. Então, por isso que o uso foi restrito lá atrás, não foi por outro motivo. Técnica de tratar essa água e entregá-la potável, isso desde lá atrás tinha. Sim. Né? A restrição que tinha sido colocada lá para não fazer o uso da água subterrânea ali naquela região era pela falta de conhecimento sobre como esse uso dentro daquela área contaminada vai propiciar a mobilidade dessa contaminação para lá e para cá, uma vez que se conhecia muito pouco. Não acho que nós tenhamos avançado muito nesse conhecimento para viabilizar o uso. Entendo, entretanto, que o momento seja outro em relação à necessidade de utilizar a água, né? Passamos aí por crises hídricas importantes, né? Então, entendo a oportunidade de utilizar a água,
mas acho que isso deveria ser feito em paralelo a um esforço muito maior de gerenciamento de áreas contaminadas. Pelo menos naquela região. Pelo menos naquela região. E para o ouvinte que se sensibilizou com essa história, fala, poxa, acho que é legal acompanhar. Qual é o caminho que você dá? É o Comitê de Bacias, alguma Câmara Técnica, ou a própria BGE, ou a própria ABAS? O que você acha que a pessoa deve seguir? Bom, toda a documentação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos se encontra pública e ela está disponível no site do SIG-RH. Então, eu não lembro o nome do site completo, me desculpa, mas é só pôr no buscador aí, SIG-RH. Então, dá acesso aí ao sistema de gestão de recursos hídricos no Estado e lá tem links para os comitês, para os documentos dos comitês, para os planos de bacia vigente, para as versões anteriores dos planos de bacia, para os relatórios de demonstração financeira dos comitês, para as deliberações dos comitês, para as deliberações do CRH, para as agendas de reunião, enfim, toda a documentação do sistema é pública e está disponível nesse endereço, E com os devidos links para os sites dos comitês. As associações têm as suas áreas de divulgação, não exatamente com esses documentos, mas são associações que, inclusive, têm publicações de muita importância para os temas, Você tem acesso a publicações mesmo, a livros orientativos, Tem no site da ABAS tem orientação sobre perfuração de poço, no site da BGE tem uma biblioteca incrível, Aí de vários temas, principalmente do tema principal da associação, que é a geologia de engenharia, enfim, mas tem lá uma biblioteca enorme, algumas publicações gratuitas, outras publicações de livros mesmo, impressos e tal, venda de livros. Tem um acesso na internet aí muito facilitado para acompanhar isso daí. Para acompanhar de uma maneira mais efetiva, assim, mais ou menos como a minha atuação hoje, como representante e tal, bom, desde já eu recomendo se associarem a algumas dessas associações daquilo que te representa. Tem a AESAS também, mas aí é uma associação de pessoa jurídica, E são as empresas, do mercado de consultoria em gerenciamento de áreas contaminadas e laboratórios e tal, enfim, mas aí são CNPJs, Como pessoa física, os interessados podem associar a essas associações, a Associação Brasileira de Geologia e Engenharia, ou a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, e aí participar das suas reuniões, participar, se aproximar para saber o que está acontecendo. Na BGE agora existe, foi retomado, já existia há bastante tempo, mas foi reativado um grupo de recursos hídricos que está discutindo uma série de ações dentro da associação, Vão sair novas publicações sobre o tema, vai ter workshops sendo programados, enfim, uma série de ações que tem um grupo de pessoas ali super dedicado, estabelecendo essa agenda e esses programas. Então, isso existe dentro dessas associações o tempo todo. E aí, na medida que tomar pé, na medida que for conhecendo o trabalho, que participar desses trabalhos, abre-se então também a oportunidade de somar forças, ao que a gente já faz, e aí participar dos pleitos de representação nessas instâncias. Todos os comitês têm representação, todos os comitês de bacia têm representação tripartite. Sim. É a representação feita o Estado, os municípios e a sociedade civil organizada. Dentro da sociedade civil organizada, geralmente há uma subdivisão ali de usuários de recursos hídricos, de associações de representações técnicas, de ONGs ligadas ao tema, enfim, as suas abrangências também, tem segmentação por abrangência, cada comitê tem ali um tipo de regra de participação dessas representações, enfim, mas tudo isso está bastante disponível e acessível e precisando de gente com vontade de atuar, de estar ali trabalhando junto para esse gerenciamento. Porque é importante, o sistema participativo, ele está presente. Nós é que fazemos muito pouco uso dessa participação. E esse processo participativo é onde a gente pode atuar ativamente
propor regulamentação, propor atuações, né, propor a abrangência, fiscalizar no sentido da palavra de conhecer mais de perto o que está acontecendo, né? Mas eu acho que é uma atuação muito importante. Você já viu nessa sua atuação, algum tipo de associação que represente o usuário, sei lá, a pessoa afetada pela área contaminada, o morador afetado por áreas contaminadas, coisa desse tipo? Como uma representação específica de assim, associação de usuários afetados por água, como tem, por exemplo, principalmente ali em Minas Gerais, o movimento dos afetados por barragens e tal. Não conheço, não sei se existe, eu desconheço, mas certamente existem os usuários afetados. Sim, sim. Né? Isso eu não tenho dúvida. Eu desconheço uma organização disso, né? Deles estarem organizados. Até porque realmente acontece uma coisa muito pulverizada, né? Acho que eles mesmos, esses usuários afetados, não se ligaram que existem outros iguais a eles. Sim. Ou, mais do que isso, não se ligaram, eu acho que uma parte desses usuários não se ligaram que eles foram vítimas. Sim. Simplesmente eles tiveram que buscar outra alternativa. Pô, eu soube de um caso, né, que é, na verdade, um estudo que o CEPAS apoiou dentro de um trabalho de formatura da geologia, onde foi feito através de um método específico direcionado a uma escolha de poços, né? Quem coordenou esse trabalho foi o professor Reginaldo Bertolo, né? Atual vice-diretor do CEPAS, do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas da Universidade de São Paulo. Ele, então, orientou esse estudo de trabalho de formatura na USP, onde eles, através de um método, fizeram a aproximação de uma seleção de poços com potencial de ter problema ali relacionado a áreas contaminadas com organoclorados. Eles tinham 15 amostras só, eles tinham disponibilidade de recursos para 15 amostras. Você vê aí a capacidade financeira das nossas universidades. Pois rapaz. É uma infelicidade. Mas eles tinham disponibilidade para 15 amostras, eles fizeram a seleção desses 15 poços, em parceria com a Vigilância Sanitária, eles chegaram a esses poços. Então, a Vigilância Sanitária viabilizou o acesso a esses poços, e esses poços, desses 15 poços, 4 estavam contaminados por algum tipo de solvente clorado, por algum eteno ou etano clorado, acima do valor de intervenção, ou seja, estava contaminado mesmo, e impróprio para consumo, e desses 4, 2 eram de venda de água por caminhão-pipa. Olha aí, que beleza. Desculpa, transporte de água por caminhão-pipa, usei um termo errado. Não existe venda de água. Transporte de água por caminhão-pipa. O caminhão-pipa vai abastecer a comunidade ali, porque está faltando água. Vai o caminhão-pipa. É essa água aí. Sim, o caminhão-pipa vai abastecer o hospital que não consegue ter o volume de água necessário da Sabesp, compra água, né, adquire água do transporte, né, para complementar a sua demanda, ou do hotel, que, né, enfim, ou da empresa que fabrica cosmético, enfim, o uso existe uma infinidade de aplicações, né, do transporte de água, das mais diversas, quase todas potáveis. Por quê? Porque as pessoas que compram estão comprando uma água potável. Sim, claro. Estão comprando o transporte da água potável. Desconhecido. Quem descobriu isso foi o trabalho de formatura do aluno lá de graduação da geologia, através dessa pesquisa, que usou um método de aproximação, né, e de um universo de 15, encontrou 4 poços contaminados. E quantos poços ele teria que mostrar? Mais ou menos 15 mil, certo? Se for Não, acho que pelo mesmo método, haveria uma aproximação que reduziria significativamente. 15 mil são todos os poços, né? E pelo mesmo método haveria um critério de priorização, onde talvez nós chegássemos a 1.000 ou a 500, talvez. Certo. Mas se seguisse a mesma proporção... Então... Eu acho até que também não seguiria, mas, enfim, né, espero, sei lá, tenho esperança que não fosse na mesma proporção,
mas ainda assim, e o mais interessante é que o método está aí, foi testado, entendeu? Esse é um método de gestão. Esse é um método que poderia estar sendo aplicado ou direcionado dentro dos processos de GAC como uma metodologia ou dentro desses órgãos gestores como um método de fiscalização complementar, né? com recurso da fiscalização para a fiscalização. Nós não estamos falando de fazer o papel para ninguém. Não estamos falando do Estado ir lá e ter que fazer análise para a empresa de água. Não, ela não está fazendo análise para a empresa de água. Ela está fazendo o papel fiscalizador, né? Seja a CETESB para avaliar a qualidade daquele aquífero, seja a vigilância para avaliar a qualidade daquele consumo que ela fiscaliza, ou seja, o Estado ter um número X de recurso anual para uma atividade de fiscalização por amostragem, sim, esse método daria toda uma priorização para essa amostragem. Os estudos do plano de bacia, de diagnóstico do plano de bacia, que conta com recursos do FEHIDRO, da cobrança, né, do uso da água, poderia aí aplicar um volume de recurso anualmente para avaliar como é que anda aí a saúde do aquífero e dos usos da água para o qual ele cobra. O comitê de bacia cobra o uso da água, né? Isso está na legislação e acho que tem que cobrar mesmo. Nossa água não pode ser de graça. A gente já desperdiça, mesmo ela sendo paga, né? A sociedade brasileira, né, tem uma cultura de desperdício de água muito grande. Então, assim, acho que a água tem que ser cobrada mesmo. De qualquer maneira, existe um recurso aí que poderia estar, né, sendo aplicado nessa contrapartida, né, desse método de fiscalização, por exemplo. Provavelmente os tomadores de decisão nem se dão conta que existe o método, que dá para fazer e tal, né? Interessante nesse caso, e aí eu acho assim, fiz aqui meu apontamento aqui, recomendando ao comitê que fizesse algo, mas novamente reitero aqui, parabenizo o comitê de bacia do Alto Tietê pela visão. O método que o professor Reginaldo Bertolo utilizou está no estudo que o Comitê de Bacia contratou em 2012 e que, enfim, ele fez um passo inicial e agora tem lá no estudo um ferramental técnico para ampliar os próximos passos, né? Então, acho que assim, tem que dar continuidade. Parabenizo pelo que já foi feito e deixo aqui minha sugestão de continuidade aí, do que ainda pode ser feito. Bom, Matheus, hoje você tem uma atuação muito importante como docente lá do SENAC, né? Você dá as aulas de hidrogeologia, são muito boas, eu aprendo muito com essas aulas, mas fora da aula, é aquela história, né? Você é professor, mas você também trabalha, né? Então, ou você é só professor, né? Então, qual é a sua atuação aí fora da docência? Essa atuação no SENAC é bem legal, é muito rica para todo mundo. Eu também aprendo de estar lá, é muito legal. E sim, sou consultor, né? Então eu sou professor, tenho essa atuação institucional, né? Essas duas eu faço por prazer, mas eu sou consultor em gestão de recursos hídricos, em gerenciamento de áreas contaminadas. Tenho uma empresa, uma pequena sociedade, né? São 3 hidrogeólogos nessa empresa, e a nossa atuação é como uma empresa uma empresa de consultoria para o gerenciamento de áreas contaminadas, gestão de recursos hídricos. Temos alguns projetos bem interessantes onde nossa atuação é acompanhar um grande sistema de abastecimento de água que tem ali um potencial, né, pela proximidade com o mar, de intrusão salina, e aí a gente faz uma atuação muito próxima no dia a dia, com monitoramento remoto, online, acompanhando uma série de indicadores que, inclusive, assim, traz segurança para esse grande usuário de água, né, no controle na gestão desse aquífero e no controle desse uso. Então, assim, são projetos dessa natureza que a gente tem para oferecer, né? E toda a gama do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Hoje nós temos aí grandes clientes multinacionais, empresas do segmento de infraestrutura, segmento logístico, mineração,
indústrias de diversas naturezas, né? E uma atuação no Brasil todo. A nossa empresa é a Tritium Hidrogeologia. Tritium, para quem não sabe, tritium, né, é o isótopo de hidrogênio, né? Com 2 nêutrons aí. Com 2 nêutrons, né? Então essa ligação com a tritium, né, vem desse nome. É um isótopo ambiental Raro. importante, né? De água, né? De origem, de traçador de água, de origem de água, de idade, inclusive, de água, né? Faz aproximação de idades de água, né? Então é daí que vem o nome tritium. E a gente tem uma atuação aí bastante abrangente. E essa é a minha principal atuação. Certo. o Senac e essa atuação institucional na BGE, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, eu brinco que eu faço nas horas vagas, né? Quase não tão vagas assim. E além disso tudo, você tem 3 filhos, né? Bom, além disso tudo, tem a gestão mais complexa de todas essas, né? GAC é Pois simples, é, beleza. tudo O de Nepo. é simples, é tiro de letra, né? Aí tem o João, Manuel e o Francisco aí, Legal. que junto com a minha grande parceira, Vanessa, outra geóloga Sim, também do GAC, sim, né? sim, sim. A gente tem esse desafio maior pela frente. Vou fazer uma entrevista com ela um dia também. Será uma grande entrevista também. Legal. Bom, Matheus, Legal. estamos nos encaminhando aqui para quase no final, né? Então é o momento em que o entrevistado pode me fazer uma pergunta. Então você pode me fazer uma pergunta, fácil. Legal, Não vem com Marcão. tritium, sei lá, com potencial, não sei o que, não, aí não dá. Não, eu quero ir nessa pegada aí do que a gente conversou muito hoje, Marcão, e saber de você qual você acha que é o passo principal que a gente pode fazer em conjunto no GAC para que seja essa questão da área de restrição do uso da água seja olhada com mais carinho e cuidado. Bom, eu não tenho todo o conhecimento e envolvimento que você tem, né, na questão, mas eu acho que fazer isso é um absurdo, né? Assim, largar o polígono de restrição sem controle, sem nada, é um absurdo, assim, conceitualmente é um absurdo, né? Humanamente é um absurdo. E o GAC já tem um instrumento para cuidar disso. Tem a DD38 que fala isso claramente. Você não pode. O seu objetivo é eliminar todos os riscos, né? Todos os riscos, inclusive o de ingestão de água subterrânea. Então, o responsável técnico, o responsável legal, tem que estabelecer uma meta para isso. Né? Então, porque os nossos colegas falam assim, moxa, mas é impossível eu chegar na potabilidade. É impossível você chegar na potabilidade hoje, mas daqui a 30 anos talvez não seja. O mínimo que alguém tem que fazer é acompanhar isso aí. Não é simplesmente fazer um polígono de restrição. Então, não sei se eu tenho uma sugestão. Bastaria, né, seguir a decisão de diretoria. O que o mercado fez, o mercado envolve todos os atores, né, foi ignorar o que a CETESB pediu e continuar com os polígonos de restrição, e isso, como vem sendo aceito, né? Então as pessoas estão fazendo, aceito, eu vou fazer. E daí vem o outro cliente e fala, bom, eu dei certo no Zé, vou fazer com o João também. E assim vai seguindo e se tornou uma prática do mercado, mas é contra a própria DD. Eu não sei, eu acho que isso vai ter um jeito quando alguma outra entidade falar assim, pera um pouquinho, isso aí é contra a lei. Então quem fez isso está errado, vai ter que refazer. E a CETESB também, a CETESB vai ter que cobrar, porque está contra a lei. Então a minha sugestão é essa, alguém acima da CETESB, né, ou em condição igual a CETESB, que tem esse poder de falar, CETESB, você está descumprindo a sua função. Daí as coisas mudam. Porque também, se a gente for depender da consciência individual de cada um dos nossos companheiros, né, Matheus? E falar, olha, você não, né, só vai fazer o certo, aí vai ser difícil a gente movimentar, né? Então, acho que é isso. Tem sempre que ter um indutor mais forte, ou legal ou econômico, né? Sim.
A parte boa é que o legal tá aí, né? Sim. Basta, realmente eu concordo contigo, acho que já está escrito o que deve ser feito, Pois é. né? Precisa ser aplicado, né? E cobrado. Beleza, Matheus, agora é a finalização, agora o podcast é seu, agora você pode fazer o que quiser. Só não vai falar do Palmeiras aqui, porque não dá. Isso eu não falaria mesmo, viu? Nem vou falar sobre o que virá depois dessa próxima fase. Mas, não, Marcão, eu vou aproveitar para mais uma vez agradecer. Eu acho que foi um super espaço. Bom, você vê que eu me empolgo tanto para falar dos assuntos técnicos. Bom, primeiro que eu acho que vai ter um trabalho grande nessa edição aí para diminuir toda essa minha fala. E outra coisa também que eu me empolgo tanto falando dessa atuação, das coisas conceituais, das coisas técnicas, de como a sociedade poderia estar encarando, né? Tudo isso que eu esqueço até de falar de mim, né? Não falei nem onde eu trabalho, nem... Pois é. Mas é um pouco pela paixão mesmo. E, felizmente, essa paixão faz com que o meu trabalho flua bem, flua... né? I'm on vacation every day, né? Não tem aquela música aí do TikTok aí, eu faço o que eu amo então assim, sinto prazer e acho que isso reflete não só na qualidade do meu trabalho, como no reconhecimento. Eu, felizmente, tenho mais problema em atender os meus trabalhos do que procurar por eles. Legal. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, o convite. Sou fã do podcast. Legal. E vou ficar esperando aí para ouvir o meu próprio aí. É interessante que vai ter um painel de debates no Senac sobre esse tema, né? Sobre o que você falou aqui. Só que no momento que nós estamos falando aqui, esse evento ainda não aconteceu. Possivelmente o podcast vai sair depois do evento. Então vai ser interessante a gente comparar as discussões aí, vai ser legal. É uma pena que acho que o principal ator ou um dos principais atores do processo não topou ir, né? Senti falta da CETESB entre os convidados e soube que foi convidada e não, enfim, não tinha agenda, não aceitou, não sei, não quer falar do tema, não importa, né? Não sei. Mas acho que vai ser muito rico, tem pessoas, o José Eduardo Campos, do DAE, talvez, assim, na minha opinião, a pessoa dentro da EE que mais sabe sobre esse tema, né? Ele foi o gestor dos contratos que o DAE contratou para os estudos hidrogeológicos, viu nascer, aliás, foi o gestor do contrato de Jurubatuba, então viu nascer o projeto, acompanhou o projeto, tem uma visão muito, muito interessante sobre isso que a gente conversou aqui. Bom, professor Ricardo Hirata, nem precisa de outros comentários também, acho que vai trazer uma super contribuição, né? Enfim, acho que está uma mesa incrível ali. Sim. O Rodrigo Cunha está uma mesa bastante bacana. Eu estou super ansioso aí já fiz minha inscrição, estou super ansioso pelo debate. Beleza. Legal. Obrigado, Matheus. Mais uma vez, obrigado pela ajuda aí. Obrigado você, é isso, eu que agradeço muitíssimo. Valeu, um grande abraço. Abraço a todos os ouvintes aí. Essas foram as palavras de Matheus Delatin Simonato. Espero que vocês também tenham gostado, eu gostei demais. Alguns pontos de atenção nesse final. Leiam um trabalho que ele participou sobre o estudo geológico do bairro de Jurubatuba. Vai estar aqui no link da descrição. Leiam também a tese do Bruno Pirillo Conicelli. São duas referências muito importantes aqui dos temas que ele trouxe para a gente. Tenho a curiosidade, como eu tive, de ver o site do Datagel e buscar as áreas contaminadas e os polígonos de restrição. É um negócio realmente impressionante. Vocês vão ficar também impressionados com a quantidade de polígonos de restrição que nós temos na Grande São Paulo. Uma outra questão muito grandiosa é que os poços tubulares profundos na região metropolitana de São Paulo representam cerca de 20% de toda a água de consumo. Nós não podemos desprezar essa questão de jeito nenhum, sob qualquer ótica, isso é muito relevante. Então a gente inibir o uso de água subterrânea é algo que não tem nenhum cabimento. Por fim, uma frase importantíssima dele.
Ninguém para olhar as áreas contaminadas somadas. E aí na Grande São Paulo essa soma dá um volume gigantesco de aquífero e uma massa também gigantesca de contaminantes colocadas no meio. A saída para essa crise é incrementar o nosso GAC, como falou o Matheus. Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem. Nós da SD Training, junto com vocês, continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Agradeço novamente os nossos apoiadores no Apoia-se. Quem quiser e quem puder, contribua financeiramente com a gente no site apoia.se/ecdambiental. Agradeço também ao nosso patrocinador Master, a Clean Environment Brasil, aos nossos patrocinadores Ouro, Vapor Solution e E-Consulting Laboratório, e ao nosso patrocinador Prata, LabCris Análises Ambientais. Sigam a gente nas redes sociais, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 463 assinantes na newsletter, 398 inscritos no canal do Telegram, 874 inscritos no canal do YouTube, 812 seguidoras e seguidores no Instagram, além de 46 colaboradores financeiros no Apoia-se. A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.